vocês que estão aqui nesta noite crer de todo o coração de vocês que o Senhor Deus, Ele está presente aqui neste lugar, e Ele está pronto para fazer o melhor para cada um de nós, independente daquilo que nós temos ou daquilo que não temos, independente da nossa condição social, independente de como estamos. O Senhor Deus, Ele está pronto para estender as mãos para nós, porque Ele ama cada um de nós, ama cada um dos seus filhos que aqui estão. E eu tenho certeza que o Senhor Deus já derramou da sua bênção sobre a sua vida, que a unção do Espírito Santo de Deus, ela já caiu sobre a sua vida. Você pode regozijar na presença desse Deus maravilhoso e dizer a Ele: glória a Deus, aleluia, glórias ao meu Deus que tudo pode, ao meu Deus que pode me abençoar, ao Deus que pode me curar, ao Deus que pode me levantar, aleluia. Este Deus maravilhoso, Ele tem trazido-nos a uma devoção total dos nossos corações, do nosso ser, dos nossos braços, da nossa voz, para que nós possamos alcançar essa bondade e misericórdia do Senhor. É com todo o nosso corpo, né? Com toda a nossa voz, com tudo aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos proporciona, e nós levamos até Ele e dizemos: Senhor, nós somos gratos por Ti. Nós, Senhor meu Deus, estamos aqui de coração aberto para louvar e adorar o Teu nome, glorificar ao Senhor e reconhecer que o Senhor está em mim, aleluia, e eu tenho essa vida eterna, aleluia. Nós acabamos de ouvir que o pastor João leu aqui agora há pouco. E no futuro, o Senhor Deus vai nos dar a vida eterna. No outro século, talvez não é no século 21, mas vai ser no século 22, quem sabe? Tudo depende do Senhor nosso Deus, e nós estamos aqui prontos a crer nesta palavra maravilhosa. Eu gostaria de aproveitar que você está em pé e pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 22, aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 39, aleluia. Glórias ao Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 39. Jesus no Getsemane, aleluia. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: e indo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia. Feche os teus olhos neste momento. Aleluia, Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, eis a tua palavra, Pai, a qual o Senhor nos deste, ó Pai, por amor a cada um de nós, e nos traz, Senhor meu Deus, a revelação, Senhor, daquilo, Pai, que aconteceu há tantos anos atrás, ó Pai. Mas por esta palavra ser viva, eficaz, verdadeira, ó Pai, ela continua falando, Senhor meu Deus, em nossos corações, ó Pai. Peço, Senhor meu Deus, a tua sabedoria, peço o teu entendimento, Senhor, para que possamos, ó Pai, aprender mais de ti, ó Pai. Senhor, abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor.
para que eles possam aproveitar, Senhor meu Deus, o máximo, ó Pai, dessa ministração, Senhor, e todos juntos, ó Pai, podemos formar este corpo, ó Pai, aleluia, formar este corpo de adoração a Ti, Senhor, formar este corpo perfeito, ó Pai, para louvar o Teu santo nome, formar este corpo perfeito, Senhor, para render graças a Ti, ó Pai de bondade. Senhor, eu Te agradeço em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero trazer, irmãos, essa ministração hoje, nesta noite, que tem o tema Só, mas redimido. Neste texto de Lucas, ele nos fala sobre a ida de Jesus até o Getsemane. Getsemane, os estudiosos dizem que seria um jardim no Monte das Oliveiras, fazia parte do Monte das Oliveiras. E nesse jardim, no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo, ao finalizar a Páscoa, a celebração da Santa Ceia, com os seus 12 discípulos, todos reunidos à mesa com Jesus Cristo, naquela noite, uma noite de alegria para todos eles, repartindo o pão e celebrando junto com o seu mestre. E eu estava pensando na alegria desses apóstolos de Jesus Cristo. Já pensou? Eles com o seu mestre, aquele que ensinou eles, aquele que ensinou que se eles tivessem fé, eles poderiam curar, eles podiam ressuscitar os mortos, eles podiam fazer grandes maravilhas no nome do Senhor Jesus. E eles estavam lá sentados com Jesus Cristo, celebrando a ceia do Senhor. E Jesus Cristo levanta-se da ceia e caminha até o Monte das Oliveiras, até esse jardim Getsemane, onde ele chama somente Pedro, Tiago e João, para que fossem com ele, para que eles pudessem estar orando juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos, dizendo para eles que ficassem um pouco atrás, que ele ia um pouco à frente, ainda como a palavra do Senhor disse, porque Jesus Cristo estava sentindo o peso de todo o pecado, toda a angústia que ele teria que passar por aquele momento de crucificação. E Jesus Cristo com certeza deveria pensar em cada pessoa que já existia naquela época, as pessoas que não existiam até chegar no nosso tempo de hoje. E ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você naquele momento. E ele foi até o Getsemane para orar ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Pai Celestial, porque ele estava muito angustiado, entristecido, e ele precisava falar com o seu Pai. Ele precisava dizer ao Pai dele que ele precisava ajuda naquele momento, que ele agora, como homem aqui na terra, ele precisava que o seu Pai o orientasse, que o seu Pai o ajudasse, para que o seu Pai desse força a ele naquele momento tão importante na vida dele, porque Jesus Cristo estava partindo para o último ato dele, que seria a crucificação dele. E naquele dia em que ele vai até o Getsemane, o Senhor Jesus, ele sabia que o ministério dele na terra já havia terminado. Ele sabia que ele precisava fazer muitas outras coisas ainda. Muitas pessoas precisavam dele na terra. Mas também ele sabia que ele não poderia ficar, que ali havia chegado o fim do ministério terreno dele. E ele precisava passar pela crucificação. E o primeiro tópico que eu quero trazer para os irmãos fala sobre Jesus no Getsemane. Que após a celebração, quando ele convidou Pedro e Tiago
E João, lá em Mateus 26, 37, nos fala: Jesus os convidou e os levou para orar com ele, e pediu para que eles ficassem um pouco retirados, e ficou só. E Jesus Cristo, quando chegou naquele lugar e dobrou o seu joelho para falar com o Pai Celestial, Jesus Cristo não tinha ninguém ao lado dele, ele estava sozinho. E quantas vezes, meu irmão, quantas vezes quando você está passando luta sozinho, quando você chega na sua casa, você dobra o seu joelho para falar com Deus Todo-Poderoso, e você dizer: Deus, eu estou aqui só e eu preciso da sua força. Talvez você se sentisse como Jesus Cristo sentiu naquela hora, um peso sobre a sua alma, uma vontade de chorar, uma vontade ali de clamar bem alto e dizer: Deus, eu estou precisando da sua ajuda. É isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo naquela noite, lá no Getsemane. Jesus Cristo estava só, ele não tinha ninguém a mais senão o Pai Celestial. E hoje também, olhando para nós, a quem nós podemos recorrer senão o nosso Pai Celestial? Nós continuamos também fazendo como o Senhor Jesus Cristo fez. Quando nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, nós temos que correr aos pés do Senhor Jesus e dobrar o nosso joelho na presença dele, aleluias, e dizer: Senhor, eu estou precisando da sua ajuda agora, porque eu não posso resolver isso sozinho. E assim Jesus Cristo estava falando com o Pai: Pai, me ajuda, passa de mim esse cálice, porque ele precisava força naquele momento para passar para o passo seguinte do seu ministério. E a oração de Jesus no Getsemane é o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos. O tempo que Jesus esteve com o seu joelho dobrado ali para falar com Deus, ele havia pedido para que os seus discípulos ficassem em oração. Mas Jesus Cristo, ele foi um pouco mais adiante e começou a orar. E Jesus Cristo estava tão angustiado, em Mateus 26, 38 diz que Jesus estava tão angustiado, a sua alma estava tão entristecida naquele momento, que ele levantou-se e voltou aos discípulos novamente, para pedir a eles: continuem em oração. E lá encontrou eles dormindo. E nós temos que observar bem isso nas nossas vidas, irmãos, que nós não podemos deixar que o sono nos tire a percepção do que está acontecendo nas nossas vidas. Nós precisamos entender que nós temos que estar orando e vigiando para que nós não entremos em tentação, para que não caiamos, mas para que nós sejamos fortalecidos. Então o Senhor Jesus Cristo pede para eles: orem, vigiem, para que não caiam em tentação. E Jesus volta novamente para orar, e Jesus faz isso por 3 vezes. Por 3 vezes Jesus vai e volta para pedir aos apóstolos para que eles ficassem em oração, não deixasse que o sono tirasse eles do propósito que eles tinham de orar. Jesus Cristo, quando ele foi para o Getsemane, e a primeira vez ele dobrou o joelho para orar, uma curiosidade é que diz que foi assim que surgiu que o cristão passou a orar de joelho. Por quê? Os judeus, eles oravam somente de pé. Os judeus não dobravam o joelho para orar. Eles sempre iam lá no Muro das Lamentações, né? Depois tem o Muro das Lamentações, você pode ver que eles sempre oram de pé. Mas Jesus Cristo, ele introduziu essa maneira de orar
E Jesus Cristo fez o que? Dobrou o joelho e colocou o seu rosto em terra e começou a clamar ao Pai, para que o Senhor Deus pudesse ouvir a sua oração e pudesse ajudá-lo a passar para o próximo passo do seu ministério aqui nesta terra. E Jesus Cristo, ele conseguiu fazer essa oração dizendo que ele precisava da ajuda de Deus. E eu me lembro quantas vezes eu também fiz essa oração dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Eu tenho certeza que cada um de vocês também já fez isso. Dobrou o seu joelho e disse: Deus, eu preciso do Senhor, porque eu não tenho mais poder sobre o que está acontecendo, ou sobre aquilo que eu preciso fazer. Mas Jesus Cristo nos dá uma lição aqui, que quando nós fazemos isto, é possível que alcançamos aquilo que nós queremos, aleluias. Porque Jesus Cristo disse assim para o Pai Celestial: Pai, que seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Porque se fosse da vontade do homem, Jesus Cristo não entraria naquele Getsemane para falar com Deus, ele estaria lá celebrando com os seus discípulos, ele fugiria dessa angústia que estava na alma dele. Mas ele sabia do propósito que ele tinha nesta terra, e cada um de nós também sabemos do propósito que nós temos aqui nesta terra. Nós queremos herdar a salvação em Cristo Jesus, e se nós queremos herdar a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos continuar derramando as nossas lágrimas, nós precisamos continuar vencendo as dificuldades, nós precisamos continuar caminhando na presença do Senhor nosso Deus, nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar vigiando cada dia nas nossas vidas, que as nossas orações possam ser mais constantes. Ah, pastor, mas eu já oro todos os dias. Então ora mais, busca mais ao Senhor. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, ele disse que ele precisava resolver algo e que ele não tinha como resolver sem a ajuda de Deus, era algo impossível para ele. E ele passou 30 dias orando e Deus não respondeu nada para ele. E ele orou 1 ano e Deus não respondeu nada para ele. Então, depois de 1 ano, ele chegou para Deus, dobrou o joelho dele e falou assim: Deus, faz 1 ano que eu estou orando por isto e por isto, e até agora, Deus, eu ainda não tenho nenhuma resposta. Acreditem qual a resposta que Deus deu para ele: continue orando, porque eu estou ouvindo a tua oração. Muitas vezes queremos o imediatismo, conforme o mundo apresenta para nós. Queremos que tudo aconteça ao nosso tempo, e nós temos que entender que tudo vai acontecer conforme a vontade do Senhor nosso Deus. E foi isso que Jesus Cristo deixou bem claro na sua oração: Pai, faça segundo a tua vontade, aleluias. E assim nós temos que aprendermos a fazer a nossa oração, para que Deus possa, ao seu tempo, dar-nos aquilo que nós estamos pedindo. Quando Jesus Cristo estava finalizando a sua oração no Getsemane, chegaram lá todos os soldados, para prender. Creio que todos vocês sabem dessa história. Todos os soldados estavam lá para prender o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 22, 43, 44, nos fala sobre essa história. E quando os soldados chegaram e perguntaram, aliás, quem perguntou foi Jesus, Jesus vem e pergunta para eles: a quem buscais? Os soldados disseram: a Jesus Nazareno. E Jesus disse para eles: eu sou. Ou sou eu, Lá em Êxodo, nos fala que Deus sempre se apresenta como eu sou.
Jesus se apresentou para aqueles soldados, para aquele povo que tinha ido lá para prendê-lo, o que aconteceu, irmãos, com aquele povo? Todos eles caíram para trás. Porque quando o Senhor Deus revelou a sua divindade, porque Jesus Cristo era o próprio Deus, e quando ele disse, sou eu, então todos eles caíram, porque o Senhor Jesus estava dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui diante de vocês, eu estou aqui para me entregar, para que vocês possam fazer o que têm que fazer, para cumprir aquilo que eu vim cumprir, porque esse é o meu próximo passo, para dar vida e vida eterna a todos aqueles que crerem em mim, aleluia. Esta foi a vontade do Senhor nosso Deus, a qual Jesus Cristo firmou este propósito através da sua oração naquele Getsemane, naquele jardim. Através daquela oração, o Senhor Jesus levantou com toda a sua força e pôde dizer, eis-me aqui. E nós temos que entender que nós não podemos fugir daquilo que é proposto para nós. Quando há algo proposto para nós, nós precisamos levantar a nossa mão como filho de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. Para que o Senhor Deus possa nos usar, para que Deus possa transformar a nossa vida em alegria, possa transformar a nossa vida em sucesso, em realização, para que nós possamos ver a glória do Senhor nosso Deus. Nós precisamos estar prontos para que nós possamos fazer como Jesus, revelar que há um Deus soberano sobre nossas vidas, cuidando das nossas vidas, porque quando nós clamamos a Ele, Deus envia os seus anjos, como Ele fez com Jesus, e havia ali um anjo para ampará-lo naquela angústia, naquela tristeza. Então o Senhor Deus também envia os seus anjos ao nosso lado. Quando nós clamamos ao Senhor Jesus, dizendo, Jesus, eu preciso da sua ajuda, Jesus, agora. Então o Senhor Jesus envia os seus anjos para consolá-lo, para ajudá-lo. É assim que Deus faz para com cada um de nós, para com cada um dos seus filhos, aleluias. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso, mas Ele deixa-nos com toda a liberdade de escolhermos a maneira que nós queremos ser, a maneira que nós queremos proceder. Então Deus nos dá essa liberdade para que nós possamos ter as nossas vidas, mas Ele nos deixa até um certo ponto, porque o Pai ama e Ele corrige, né? Quando nós estamos indo dar um passo, antes tinha um degrau aqui, né? Agora não tem mais um degrau aqui. Quando nós vamos dar um passo num lugar onde não há piso, não há chão, então chega o anjo do Senhor que está cuidando de nós, devido à nossa oração, devido àquele tempo que nós perdemos de dormir, que nós vamos clamar ao Senhor, dizer, Senhor, eu preciso da sua ajuda, Senhor, eu não consigo vencer sem o Senhor. Então o anjo do Senhor chega e bate nas nossas costas e diz, aí não vai aí. Aleluia. Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele caminha juntamente conosco. Você que é cristão, todo lugar que você vai, onde você for, existe uma luz que está andando junto com você, e essa luz é a luz do Senhor nosso Deus, porque onde quer que você esteja, você é a luz deste mundo, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E Deus jamais deixa de amparar um justo sequer nesta terra. E o que Jesus ensinou para nós no Getsemane, de que nós temos que dobrar os nossos joelhos, orar ao Senhor, clamar a Ele. O hino que nós cantamos diz assim que nós iremos passar por tristezas, injustiça, mas a vitória está no Senhor Jesus. A vitória está nas mãos do Senhor.
Muitas vezes a tristeza, a angústia, ela é tão grande. Eu não sei se eu posso dizer que alguma vez nós podemos ter sentido a mesma tristeza que Jesus, porque eu creio que não, porque a Bíblia diz que Jesus estava numa tão extrema tristeza que o seu suor virou sangue e caiu sobre a terra. E isto foi provado cientificamente que é possível. Se um ser humano entrar em tão grande angústia e tristeza na sua alma, você é capaz de suar gotas de sangue. Então você vai para casa e fica pensando: olha o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário. Olha o que Ele fez por nós para nos garantir o direito da nossa salvação. Então nós não podemos perder essa unção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas através da oração. E eu gosto sempre de repetir que a unção que eu tenho hoje na minha vida, ela não vai estar amanhã se eu não buscar, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não clamar ao Senhor nosso Deus. Eu não vou ter a mesma unção. E é isto que nos faz viver plenamente na presença do Senhor nosso Deus. Viver a unção de Deus todos os dias da minha vida. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Então precisamos orar e vigiar, clamar ao Senhor nosso Deus diante das nossas angústias, porque o Senhor Jesus fez isso no momento em que Ele tinha muita angústia sobre a sua alma. E eu tenho certeza que muitas vezes já passamos e ainda poderemos passar, porque Jesus disse que nós teríamos tribulações nessa terra. E às vezes você se sente um pouco deslocado nessa terra, e você está certo, você não é daqui, eu não sou daqui, nós não somos daqui. Às vezes nos sentimos, um pouco descolocados aqui nesta terra, porque nós estamos vivendo em um lugar que nós não pertencemos a Ele. Agora que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós pertencemos ao reino dos céus. É lá o nosso lugar. Mas enquanto o Senhor Jesus Cristo, Ele não retorna a esta terra, nós vamos permanecer em fervente oração, para que nós possamos estar na presença do Senhor, estarmos sendo abençoados por Deus, estarmos certos da nossa vitória, estarmos certos da nossa vida eterna com Cristo Jesus, porque Jesus Cristo já fez isso por nós. Ele morreu na cruz do Calvário. Amém? Vamos colocar de pé na presença do Senhor Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor. Aleluias. Irmãos, eu quero dizer nessa noite, se você precisa de uma oração, nós vamos orar por você. Nós vamos ajudá-lo em oração, porque o Senhor Jesus, Ele nos ensinou que devemos orar todos os dias, e também nos ensinou que eu e você, nós somos um em Cristo Jesus. E se eu tenho uma dificuldade, como Jesus fez, Jesus era o Filho de Deus, e o que Jesus fez? Ele levou Pedro, Tiago e João para orar com Ele. E assim somos nós hoje. Quando precisamos de uma oração, vamos orar juntos, para que a vitória possa vir em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você precisar de uma oração, vem aqui à frente, vamos orar em nome do Senhor Jesus por você, e logo depois vamos estar encerrando em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus, eterno Pai, Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste a oportunidade, Senhor, de conhecer, ó Pai,